Então, shalom, shalom, pessoal. Trazendo para vocês hoje algo muito importante. Nós sabemos que o mundo está repleto de religiões e todas elas torcem as escrituras, não vive de acordo com as escrituras. Então, vou trazer para vocês esta meditação. Uma só fé. Não existe dois caminhos. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Eloá, e Pai de todos nós, a qual está acima de todos nós, e é por todos nós, e está em todos nós. Preste atenção. Uma só fé. Efésios, capítulo 4, verso 4. Há apenas um corpo e um rua, assim como foste convocado numa mesma tikva do vosso chamado a um soberano Yahweh, uma só fé e um só ver. Fazendo essa colocação, vemos que é uma só fé, e essa fé é baseada nas escrituras. Vamos seguir. Somente com a Torá nós chegamos lá. Conhecendo a verdade, a Torá é a verdade. Teilim 119 e o verso 142. A verdade. Teilim, capítulo 1, versículo 1 e 2. Bendito é o homem que não manda no conselho dos ímpios, nem permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta no ajuntamento dos zombadores, mas o seu deleite está na Torá de Yahweh, e em sua Torá ele medita dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que produz os seus frutos em suas estações apropriadas, cuja folha também não secará, e tudo quanto ele faz prosperará. Observando esses versos, só podemos encontrar a Torá verdadeira nos livros de Moshe. Há muitas leis, lei do Estado, lei do país, algumas leis até universal, mas a única lei que nós devemos seguir é a Torá de Moshe. Esta é a única lei verdadeira. Veja que quando falamos de uma única fé, estamos falando dos mandamentos do Criador, que não podemos aumentar ou nem diminuir, como diz o Mashiach. Observação, Mateus 5,17. Veja e acompanhe o raciocínio. Mashiach fala que não veio destruir as Torá e os profetas, deixando bem claro que não podemos tirar uma menor letra, como eu disse anterior. Mateus 5, 17, 18, 19 e 20 está falando estas palavras. Se não podemos tirar nem um só tio, outro texto fala da união das trevas com a luz, falando sobre trevas, uma visão geral, considerando aquele que não vive a Torá completamente. Observe, se alguém chegar-se a vós e não traz estes ensinos, não recebais em vossa casa, nem deis a Shalom. Yohanan, capítulo 1, versículo 10. Veja só a colocação. Se alguém chegar a vós e não traz os ensinos, quais foram os ensinos que o Mashiach disse? Ele falou sobre não tirar uma menor letra da Torá. Lido anteriormente, nós chegamos a uma conclusão em Teilim 119, o verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, a tua Torá é a verdade. Então nós vemos que se alguém chegar a vós e não traz uns ensinamentos, então vemos que esses ensinamentos é da Torá. E ele fala para nós não dar shalom a essa pessoa, não saudar a essa pessoa. Isso não falamos para os estudantes. Atenção, falamos para quem não vive a Torá e se ostenta em ser um pregador. Yohanan, capítulo 10, e o versículo 9. Aquele que permanece nos ensinos do Mashiach tem ambos, o Pai e o Filho. Atenção,
todo aquele que comete violação contra a Torá, não permanecendo nos ensinos do Mashiach. Mashiach falou para morar junto em comum, falou para vender tudo, repartir entre os que crerem, falou para fazer tefilar de manhã e à tarde. Esse é o ensinamento do Mashiach. E vários outros, eu estou citando esse porque nós temos encontrado muito obstáculos sobre esse assunto, sendo que o texto fala claramente. Observação, isso não falamos para estudantes. Atenção, aquele que tem uma fé formada, este não recebemos em casa. Fique bem claro, não é nossa opinião, mas acabamos de ler nas Escrituras. De maneira nenhuma, pois aquele que sauda com Shalom se torna participante das suas obras má. Yohanan B, capítulo 10 e o verso 11. Observe, por que estou falando isso? Porque alguém disse para mim, Yashuru, mas você tem que perdoar. Mas perdoar aquele que se arrepende, não ao herege. Porque aqui em Yohanan B, capítulo 10, verso 11, diz, pois aquele que sauda quem? Que é a continuação do verso anterior. Os que não vivem a Torá, não sauda com a Shalom, senão se torna participante das suas obras má. Por isso que também não ouvimos vídeos, literatura destas pessoas, porque aí é participante das suas obras má. Se alguém chegar a vós e não traz esses ensinos, não recebais em vossa casa, e nem deis a Shalom. Yohanan B, capítulo 1 e o verso 10. Se alguém chegar a vós e não traz esses ensinos, quais são os ensinos? Da Torá, como vimos anterior. Não recebais em casa e nem tampouco saudai. Não dei a Shalom. Yohanan B, capítulo 1, verso 10. Para conferir. Então, meus amigos, nós temos encontrado barreiras sobre isso, porque mesmo as pessoas estando dentro destes parâmetros ditos, eles ainda querem fazer parte conosco, viver conosco, mas a vida, ele não muda. Arrepender, ele não arrepende, como eu tenho dito anterior. Eu tenho falado, agora há pouco, que eles insistem no erro, insistem em não viver a Torá e quer estar conosco. Por isso que eu digo, não é nossa opinião. Nós não vamos pelas nossas opiniões. Nós ensinamos aquilo que está escrito. Eu sei que demorei bastante e poderia até demorar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é longo, é muito longo. E poderíamos também falar o que Teito diz. Se um herege falar contigo, você ensina ele uma ou duas vezes. A partir disso, nós estamos pecando. Porque ele é rebelde, e o rebelde não habita com a luz. O rebelde é trevas. Tá isso aí, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, dar um like, compartilhar aos seus amigos e ativar o sininho para receber os ensinamentos que vamos passando a cada dia. E aí nos resta dizer a vocês, Shalom, Shalom.